essa curiosidade de saber como que aconteceu certas coisas, de querer entender como que acontecerão certas coisas. Eu sei que nós estamos começando o ano e muitas pessoas querem entender de Deus o que vai acontecer ao longo desse ano. E eu vou te dar uma notícia: eu não sei. Você não sabe. Ninguém sabe. Porque Deus colocou esse desejo. Isso não é pecado. Deus colocou esse desejo, mas, porém, Ele não nos deixa compreender e entender o que ainda vai acontecer. É mistério de Deus. É um mistério de Deus. O que vai acontecer esse ano eu não sei. Eu só sei que eu estou pronto para o que Deus vai fazer nesse ano. Quantos aqui estão prontos para viver aquilo que Deus tem para você nesse ano? Parece clichê isso, né? Viver o propósito, parece coisa de coach. Viver o propósito da sua vida, viver o seu... Irmão, eu quero viver o que Deus tem para mim intensamente. Eu quero viver o que o Senhor tem para nós intensamente. Mateus 24, 3 a 14. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Olha aqui, é o interesse de saber das coisas do futuro. E ele lhes respondeu: vede, ninguém vos engane. Então tem um mistério aqui. Tem um interesse das pessoas de saber as coisas. Tem o interesse do Senhor de guardar as coisas. E tem o interesse do inimigo de usar as pessoas para enganar aqueles que querem saber das coisas do futuro. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? São 3 interesses. E Jesus vai falar assim: são muitos que virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão muitos. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então Jesus está falando, é assim e pronto. Não há nada que a gente possa fazer. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isso é só o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Quem quer perseverar até o fim? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Esse texto é muito claro para entender o que o Senhor está respondendo à pergunta que eles haviam feito, os discípulos haviam feito para Jesus, sobre o arrebatamento da igreja. Até hoje há esse interesse em muitos, e até uma discussão de teólogos, de doutores, de mestres, acerca do assunto. Agora, o mais interessante é que os assuntos que são abordados, ou se é pré, se é pós, ou se é durante, as linhas de entendimento, nada disso está errado. Mas o que é interessante é que Deus deixou isso curiosamente em aberto. Porque o mais interessante que Jesus respondeu para eles aqui é: o evangelho do reino tem que ser pregado. O evangelho do reino tem que ser pregado. Então aqui nós precisamos aprender sobre esse testemunho que nós precisamos e devemos dar sobre todas as nações. Então a interpretação desse texto ela é muito simples para a gente compreender qual que era a dúvida, e esse desejo estava no coração dos discípulos. No versículo 4, ele vai falar assim, Jesus vai falar: vede, ninguém vos engane. Então Jesus respondeu para eles que haveria pessoas que iriam enganar.
E os sinais que o Senhor Jesus compartilhou com aqueles irmãos, e automaticamente conosco, é que a guerra, os rumores de guerra, isso não era o fim. O que estava por acontecer. Então, quando nós olhamos para o que está acontecendo hoje na Terra, as guerras costurando aí, né? Já na região do Oriente, já indo ali já pegando África, e já, enfim, a Rússia, tanta coisa que está sendo costurada, acordos que já estão chegando, negociando, tudo isso faz parte de algo que Jesus falou naquele dia, mas ele falou, isso ainda não é o fim, essas coisas precisam acontecer. Então a guerra não é o propósito da volta de Jesus, a fome que tem na terra não é o propósito da volta de Jesus. Essas coisas são só princípios de dores que nós haveremos de passar, mas isso não é o propósito. Qual é o propósito da volta de Jesus? Que seja pregado o evangelho do reino. Então há uma cultura dos céus sendo estabelecida na terra, e Deus vai usar a igreja para isso, que é a cultura do reino de Deus, dando testemunho de Jesus Cristo. É sobre isso que eu quero falar com vocês essa noite. Nós precisamos estar preparados. Eu coloquei, se puder colocar aquele banner da virada do ano, a palavra que Deus colocou no nosso coração está exatamente nesse versículo 14, aí de Mateus, 23, 24, sobre perseverar. Irmãos, está vindo uma onda tão absurda de pessoas enganando. E se a gente não se cuidar, e se a gente não tiver as Escrituras, a palavra, o Logos de Deus, se nós não tivermos o rema de Deus, facilmente essas pessoas vão querer nos enganar. E Jesus está falando, tome cuidado, porque o olhar daquilo que precisa acontecer está sendo desviado para aquilo que é apenas uma necessidade. E o que eu quero dizer com isso com vocês? O olhar da igreja precisa estar na pregação do Evangelho. Esse é o propósito da igreja, pregar as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, pregar aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus transformou. Mas para isso a gente precisa se preparar. Preparar como? Recebendo o Evangelho de boas novas. Eu não vou pregar para vocês um evangelho para inflar vocês. Eu vou pregar um evangelho para cortar vocês. Eu vou pregar um evangelho que corta a minha carne também. Eu trago no meu corpo marcas do evangelho. É isso que o apóstolo Paulo falou. Que marcas são essas? Cortes. As pessoas vão olhar e falar, ele foi experimentado na palavra. Ela foi experimentada na palavra. Ele colocou ele na fornalha, ele colocou ela na fornalha e o purificou por amor de mim, para mim. Amém, irmãos? É tempo da gente entrar nesse tempo de maturidade e o evangelho do reino ser pregado em todas as nações. Está acontecendo algo? Eu estou dizendo para vocês, nós estamos caminhando para o fim e nós precisamos estar preparados. A Índia, quantos viram uma notícia recente da Índia? Eu estou até me preparando para ir lá, agora, junto com o Jeremiah, se Deus quiser, se assim o Senhor nos permitir, estaremos indo em julho fazer uma visita a ele e a Ana Paula, lá no Bangladesh, e nós já combinamos de descer para o interior da Índia, visitando os irmãos. Mas algo está acontecendo, uma nação com 1,4 bilhões de habitantes, poucos meses atrás teve a primeira marcha para Jesus, num país quase que 100% budista. Os que se convertem do budismo viram muçulmano. Vocês estão entendendo o que Deus está fazendo? A agenda do céu está tocando a terra. Porque a igreja começou a pregar com autoridade. Começou a pregar com autoridade. Eu creio que o Senhor Jesus está perto. Esse é o propósito da igreja. Esse é o nosso propósito. Porque Deus não se movimenta por necessidade.
Deus não vai se movimentar, está acontecendo uma guerra ali, Deus vai lá e... Não. Deus se movimenta por um propósito. E quando Ele vê a igreja dele aqui na terra, declarando o que Jesus fez por ela, compartilhando as boas novas, os céus se abrem e as coisas acontecem e as pessoas, as vidas são transformadas. Aquele que matava não mata mais, aquele que roubava não rouba mais, e a gente acolhe todo mundo dentro da família de Deus. Você já parou para pensar que mistério é esse? Alguém que um dia foi um perseguidor seu, de repente hoje ele é seu irmão. Foi assim que aconteceu com Paulo, quando ele foi lá para Damasco com autorização do rei para matar os crentes. No meio do caminho, Jesus fala assim: Paulo, por que você está me perseguindo? Aí o cara que estava indo matar passou a ser o pregador para aqueles irmãos que estavam com a forquilha já pronta para eles. Vocês estão entendendo o que é o Evangelho transformador? O Evangelho é o poder de Deus para transformar o mundo. Atos capítulo 1, abra sua Bíblia comigo. Quero falar rapidamente hoje com vocês, são 8h09, mais 20 minutinhos, se Deus quiser a gente consegue. Vocês me aguentam aí 20 minutinhos? Fala para o seu irmão do lado, você vai aguentar 20 minutinhos aí? Segura aí, versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, a Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas numa nuvem, e uma nuvem o recebeu, ocultando-se os olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Amém? Isso aqui foi quando Jesus foi levado aos céus. De novo, os discípulos ali, eles estavam perguntando a Jesus sobre tempo, sobre quando é que ele iria restaurar, quando é que ele iria fazer. E Jesus está dizendo assim: gente, vocês estão preocupados em saber aquilo que só o Pai, Ele sabe. A minha vinda só pertence ao Pai, Ele é que sabe. Nem Jesus sabe o dia que Ele vai voltar. A Bíblia diz que só o Pai sabe. Vocês estão tão preocupados com isso, mas vocês precisam preocupar com uma coisa: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e serão minhas testemunhas. O que acontece aqui, meus amigos, é que nós estamos tão preocupados com tantas coisas que estamos deixando de receber sobre nós o poder do Espírito Santo de Deus. Automaticamente não estamos sendo testemunhas de Jesus aqui na terra. Deus tem inflamado o meu coração nos últimos tempos sobre a pessoa do Espírito Santo, porque a gente perde tanto tempo na vida. E às vezes a gente fica constrangido de publicamente manifestar o que cremos. E eu vou te dizer uma coisa: só é testemunha aquele que fala publicamente o que crê. E eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e o Espírito Santo que vem sobre mim é que me faz dar testemunho dele. Eu por mim mesmo não consigo fazer nada, mas eu consigo dizer para vocês, movido pelo Espírito de Deus, a qual Ele nos ungiu, Ele nos encheu, Ele entrou e Ele habita em nós. Eu vou te dizer, isso causa um estrago nesse mundo, isso causa um estrago no inferno, porque alguém que tem testemunho é alguém que viveu uma experiência, alguém que viveu uma verdade. E aí eles estão perguntando qual é o tempo. Aí Jesus fala para eles assim: não compete a vocês.
saber nem o tempo, nem a estação. Interessante que aqui no grego a definição de tempo é cronos, e significa a extensão literal do tempo. E estações, do grego a significado é kairos, que significa a qualidade do tempo ou a oportunidade, os eventos que hão de acontecer. Em outras palavras, o que Jesus estava falando é que existe um espaço de tempo entre o início da igreja, o tempo cronos, entre o início da igreja, quando ele lançou essa palavra sobre os irmãos: mas descereis sobre vós o Espírito Santo de Deus, e vocês vão pregar em toda a Judéia, Samaria, Jerusalém, serão minha testemunha até os confins da terra. Esse era o tempo, o início da igreja, até a sua segunda vinda, que é o Kairos de Deus, aonde sinais aconteceriam durante esse estabelecimento do reino de Deus na terra. Em outras palavras, era isso que Jesus está falando, não compete para vocês. O que nós estamos ensinando para vocês hoje aqui é aquilo que Jesus falou: começa agora, eu estou subindo. E aí a Bíblia diz que ele subiu, a nuvem o escondeu, e aí chegou os anjos e falou: da mesma maneira que vocês viram ele subir, ele vai descer aqui. Ali foi estabelecida a igreja, até o dia que Jesus vai voltar. Então nós estamos vivendo agora o tempo cronos, amém? Agora as estações é tudo o que está acontecendo, que Jesus falou ali em Mateus 24, guerra, rumores de guerra, são sinais proféticos da volta do nosso Senhor Jesus. A mensagem que nós temos para esse ano: todos os anos as igrejas gostam de fazer o ano da bênção, o ano da redenção, o ano da multiplicação, o ano da provisão, o ano do seu... Agora eu fico pensando, como é que alguém limitado pode definir que o ano seguinte será o ano disso ou daquilo? Não tem como. Parece coisa de menino. Se o Senhor falou, não compete a vocês saber as estações. Eu posso profetizar que será um ano assim, assim na minha vida. Agora não posso determinar, que nós não determinamos nada. Eu não determino nada, eu só submeto ao governo do Senhor. Amém, querido? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Hoje eu estou suave, viu? Se quiser que a gente dê uns pulos aqui também, rapidinho nós dispara aqui. Atentem-se aos sinais proféticos, às estações, ao Kairos de Deus. Deus está falando com a terra nesse tempo. Deus está falando. 1 Tessalonicenses diz que o dia que chegar esse tempo será assim. 4,16, porque no mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. A segunda vinda de Jesus é literal. Tem muita gente aí falando que ele já está até aqui no meio da gente. Tem gente que fala tudo. Mas a segunda vinda de Jesus é literal. Como foi da primeira vez, é da segunda vez. Ele vai voltar. Ele disse que vai voltar. E até o dia que ele vai voltar, ele falou: vocês não estarão sozinhos. Eu estarei com vocês todos os dias. Do mesmo jeito que ele subiu, ele vai descer. Então nós temos um tempo aqui chamado Kairos, onde sinais nós vamos ficar atentos para aquilo que Deus está fazendo. A única coisa que eu quero falar para vocês é que nós precisamos pregar o Evangelho do Reino. Deus não me chamou para pregar um Evangelho de prosperidade, até porque o Evangelho é renúncia. Eu quero ver quem é muito rico renunciar tudo por causa do Evangelho. A gente viu isso na Bíblia já. Muito embora Deus tenha o melhor para os seus filhos, a gente crê nisso, a prosperidade bíblica, mas um Evangelho de prosperidade, Deus não me chamou para pregar para ninguém. Um Evangelho de vida fácil também não me
me chamou para pregar. O compromisso que o Senhor colocou para a igreja é de testemunhar sobre Ele. E a primeira coisa que Ele nos ensinou foi renunciar a quem Ele era para ser quem Deus queria que Ele fosse. E por causa da sua obediência, Ele recebeu um nome que está acima de todo nome. O evangelho que eu aprendi é sobre renúncia, sobre aparar as brechas, é sobre fechar todas as portas que nos conduzem à perdição e nos interagir e viver completamente o caminho que nos traz à vida. É um evangelho de renúncia. Essa é a missão da igreja. Mateus 24 ainda, no versículo 36 e 44, Jesus vai continuar o assunto com eles. Depois você leia todo o capítulo. O 25 também. Quanto o dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, olha o próprio Jesus falando, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Tempo que a igreja estava sendo estabelecida. Ninguém sabe. Agora Ele vai dar o tempo Kairos, o tempo de Deus, as estações. Versículo 37. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vida do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o seu Senhor. Mas entendam isso, se o dono da casa soubesse a hora da noite que o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Eu não estou ouvindo muita mensagem assim mais. Porque é uma mensagem que choca a nossa realidade. Às vezes eu vou conversar com alguns irmãos, parece que eles não querem que Jesus volte. Eu quero que Ele volte, irmãos. O Espírito e a noiva dizem, vem. Eu quero que Jesus volte para a gente sair logo dessa bagunça aqui, essa coisa, essa tormenta. Quem quiser ficar aí, que fica. Eu quero que Jesus volte, meu irmão. Lá no céu não haverá choro, não haverá dor. Como é que é aquele lá do lindo, do Lago Azul, lá como é que é? Além. Cadê a Sara? Vem cá me ajudar, Sara. As ruas são de ouro. Ali tudo, ali nunca mais tristeza e nunca mais. Deixa seus olhos, levante suas mãos. Além do rio azul. Essa é na volta de Jesus, Ele desceu no caminho. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Nunca mais verei o grande rio da vida.
coisa tremenda. Isso é tremendo. As pessoas andarão na sua luz e as portas jamais se fecharão. As cidades é de ouro puro, de jaspe é seu muro, além do rio azul. Aleluia. Essa é a palavra que a gente tem que pregar, irmão. Tem irmão que tem medo da volta de Jesus, então corrija a sua vida, meu irmão, porque eu estou facinho, vem em mim, Jesus. Eu já corrigi o que eu tinha que corrigir, irmão. A Bíblia fala, se você tem alguma coisa contra alguém, vai até ele e corrige. Eu fui até em quem eu não tenho nada contra, mas tem contra mim, agora eu estou limpo. Continuo sendo pecador, mas continuo me arrependendo. Ah, é muito gostoso, pastor, viver o ambiente da igreja. É, irmão, mas o céu é melhor. O céu é melhor pra eu morar. O céu é melhor pra eu morar. Me leva para as recâmaras de amor, Senhor, na sua presença. Então Jesus está falando assim, como foi nos dias de Noé, vai ser os dias que antecedem a vida do Filho do Homem. E como que foi? Noé tinha recebido um propósito, como Deus deu um propósito para a igreja, uma missão. A missão de Noé era construir, pode ficar aí, Sara. A missão de Noé era construir uma arca. Senta aqui, Sara. Senta aqui. Vem cá. Fica aqui, bonitinha aqui. A missão, ela é bonitinha, gente, a Sara. Menina de Deus demais. Então, a missão que Deus deu para Noé, vai cair um toró, vai cair uma chuva, eu vou acabar com tudo, porque aqui não dá mais, me decepcionaram, havia tanta maldade. Aí o texto vai dizer que os homens, né, se casavam, davam-se em casamento, e faziam aquela coisa toda, tudo que acontece exatamente como hoje. E Jesus está falando assim, que a missão que Noé recebeu para construir uma arca, para salvar o povo, e para o quê? Pregar. Noé pregava, Noé não só não construiu arca, Noé pregava. Noé falava, Noé ensinava, e o povo chamava de louco, o povo falava que ele era doido, até o dia em que a chuva começou a cair. Fala para o seu irmão do lado assim, até o dia que a chuva cair. Ai, 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 ai. A missão que Noé recebeu era para pregar e para fazer a arca. Apenas a sua família, o texto vai dizer que apenas a sua família foi com ele. Noé poderia ter construído aquela arca em 10 anos, 20 anos, ele não sabia o tempo que ele ia construir. Uns falam em 100 anos, outros em 120 anos, mas sabe que ele gastou muito tempo para fazer aquela arca. Mas ele não estava preocupado com o tempo, cronos, que ele iria gastar. Ele estava preocupado com a estação que Deus havia comissionado ele para fazer. Vai chover, você precisa construir. Então Noé fez aquela arca. E todo mundo conhece a história de Noé. Quem não conhece aqui, eu vou te dar uma Bíblia de presente e vou colocar o texto bem registrado assim para você. Noé construiu aquela arca porque ele creu na palavra que ele recebeu de Deus.
E assim nós, como igreja, precisamos acreditar na palavra que Deus deu para nós, para pregar o Evangelho do Reino. Deus deu uma mensagem para Noé, Deus deu uma mensagem para a igreja. A questão é que a mensagem que o Senhor deu para a igreja, Ele faz questão de especificar. Jesus fala bem sobre isso. Ele deu uma mensagem específica. Ele deu, olha aqui, olha, Mateus 10, capítulo 10, a partir do versículo 5. Jesus enviou os 12 com a seguinte instrução: não se dirijam aos gentios, nem entrem na cidade alguma dos samaritanos, antes dirige-se às ovelhas perdidas de Israel. Versículo 7, por onde forem, preguem essa mensagem. Jesus deu a mensagem. Jesus deu a mensagem. Pregue esta mensagem: é chegado o reino de Deus. Agora me diga, quantas mensagens nós ouvimos no ano passado de alguém da igreja pregando: é chegado o reino de Deus. Persevere, porque é chegado o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Jesus fez questão de dar a mensagem para que eu e você não pregasse o que a gente quisesse, mas era para pregar o que Ele deseja. E qual que é a mensagem do reino que Jesus deu? 8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, também dê de graça. Não leve nem ouro, nem prata, nem cobre, nem seus cintos. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno para recebê-lo, fiquem na casa dele até partirem. Ao entrarem nessa casa, saúdam-no. Se essa casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela, e se não for, retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir as palavras, sacuda a poeira dos pés, e quando saírem daquela casa ou cidade, eu digo a verdade, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu estou enviando vocês como ovelha no meio de lobos, portanto sejam astutos como a serpente e sem malícia como a pomba. Tenham cuidado, pois os homens entregarão vocês aos tribunais e os açoitarão na sinagoga deles. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas, quando os prenderem, não se preocupe quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Vamos ficar de pé. Jesus deu uma mensagem. A mensagem é essa: é chegado o reino de Deus. Ao passo que é chegado o reino de Deus, nós vamos estar preparados. Porque a noiva que Jesus vem buscar, ela não pode estar maquiada. Ela é sem ruga, sem mancha. Ela é pura. É a nossa primeira reunião nesse ano. E eu queria começar com essa palavra para incentivar você a ser um pregador do Evangelho do Reino. Deus está dando uma cultura nova para nós. A cultura do Reino. E a mensagem é essa: curas, libertação. Mortos sendo ressuscitados, leprosos sendo purificados. Tudo que vem sobre nós vamos transbordar na vida de alguém. O que vocês recebem de graça,
vocês dão de graça. O que nós recebemos de graça tem a ver com o reino de Deus. Amém, queridos? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Pastores, vão me perseguir. A mensagem que Deus dá, ela é completa. Ainda que se você for preso, deixa que Ele fala, o Espírito do Pai fala através da sua boca. Ah, mas a coisa está tão difícil. Não tem problema. Vai piorar. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Além do rio azul, a sua ação de ouro e de cristais. É chegado o reino de Deus. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Nunca mais tristeza e dor, nunca mais. Além do rio Deus conta com a gente. azul, Esse é o crono. a sua Deus conta com a ação de igreja. ouro e de cristais. A volta de Jesus, Deus colocou na mão da igreja para pregar até que Ele venha. Ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 11 e 12. Guarda isso no seu coração. Tem uma coisa diferente hoje aqui nessa reunião. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa. Versículo 12. Esperando o dia de Deus. Que é esse dia que Jesus vai descer naquelas nuvens. Agora preste atenção nessa chave aqui. Apressando a sua vinda. Esse é o mistério de Deus para a igreja. Talvez você nunca parou para pensar nisso. Quanto mais você pregar, mais rápido Jesus virá. Apressando a sua vinda. Quanto mais eu me calar, mais eu vou sofrer nessa peleja dessa terra. Mas quanto mais eu pregar, Sara, mais rápido Jesus vai vir. Morte e choro. Nunca mais tristeza e dor. Quantos querem apressar a volta de Jesus? Tem alguém nessa noite? Morte, Tem alguém nessa noite aqui nessa sala que quer apressar a volta de Jesus? Eu quero, Senhor. Eu quero. Enche a minha boca, eu quero. Nunca mais verei o grande rio da vida, claro como um cristal. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Mas você ficou maluco falar um negócio desse.
Jesus que falou, irmão, não é Osiel. Ele falou que a vinda do Filho do Homem vai ser como nos dias de Noé. E Noé ficava lá. Pá, 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 pá. E a chuva veio. Aí está dizendo aqui o texto para mim e para você. Enquanto a gente espera, a gente pode apressar a volta dele. Quanto mais eu omito, mais eu atraso. Quanto mais eu exponho, mais eu chamo a presença dele para abrir aqueles céus com fogo e desfazendo os elementos que vão derreter no calor. Para concluir isso, Apocalipse capítulo 22, versículo 12, quase o finalzinho. E eis que cedo vem. Ele está querendo vir. Se a igreja entender, Sara, se a igreja entender, meu querido, o que é isso? E eis que cedo venho. E eis que cedo venho. Jesus quer voltar para levar a gente, mas se Jesus voltar hoje, vai só um pouquinho de gente. A igreja está crescendo. Mas será que ela está nascendo? E eis que venho cedo, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Ele vai chegar e vai falar assim: toma aqui, Daniel. Toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui, toma aqui. Vamos lá para o lugar, toma aqui, vou te levar comigo, toma aqui, eis que venho cedo. Ah, Jesus, eu vou parar por aqui, senão eu tenho mais umas 4 páginas aqui ainda para falar, mas eu vou parar aqui. Falei para vocês 20 minutos, mas eu vou parar por aqui. Deixa eu te dar a última notícia. Não se distraia. Viva o propósito que Deus tem para você. E o propósito que Deus tem para você é: pregue que é chegado o reino de Deus. Cure os enfermos. Liberte os cativos. Tem pessoas que veem alguém endemoniado. Eu já vi isso, irmãos. Fica com medo do endemoniado. Fica com medo de alguém que já perdeu. Deus quer fortalecer a igreja na autoridade do seu poder. É sobre isso, é sobre esse evangelho puro, esse evangelho raiz, esse evangelho enraizado nas escrituras, na palavra logos, na palavra rema. É esse evangelho enraizado aqui que nós vamos andar com ele. Morte e choro, tristeza e dor. Nós vamos terminar essa reunião com essa palavra. Nunca mais. Não tem mais isso lá. Nunca mais. Morte e choro. Não tem mais lá. Tristeza e dor. O lugar que a gente vai morar não tem mais isso. Nunca mais. Nunca mais. Morte e choro. Se é gostoso estar aqui na presença do Espírito, você imagina lá, 24 horas. Nunca mais. Morte e choro. Tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Fala assim: eu vou apressar a volta dele, e eis que venho depressa. Ele está vindo, ele está vindo. Nós vamos estar preparados. A noiva dele precisa estar pronta para encontrar, para o casamento, para a eternidade, aquilo que ele planejou com você. Não é sobre isso aqui que a gente vive, é sobre aquilo que ele prometeu e planejou para nós na eternidade. Glória a Deus.
Alguém nessa noite quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus, viver com Ele eternamente? Entendi, eu preciso me encontrar com esse amado Jesus que você está falando, pastor. Alguém nessa noite quer fazer publicamente essa manifestação? Nós queremos orar. Tem um irmão ali, glória a Deus. Vem cá, querido, vem cá. Não tem mais choro, não tem mais morte. Pode vir cá. A promessa desse lugar para nós, a palavra de Deus diz: aquele que confessar Jesus como Filho de Deus terá o direito de ser chamado também Filho de Deus. Mais alguém nessa noite? Esse irmão manifestou publicamente, nós vamos orar por ele. Mais alguém nessa noite? Alguém que está desviado? Então, meu irmão, se você está desviado, é bom você logo se reenviando, porque Jesus vai buscar aqueles que estão no corpo, aqueles que estão fora do corpo vai ficar para lá. Vem cá logo, se tem alguém desviado dos caminhos do Senhor, nós vamos orar também com você nessa noite. Alguém mais? Não? Feche seus olhos então. Vem cá, Daniel, um abraço. Como é que você chama, querido? Gessé? Estenda suas mãos para cá, vamos orar por o Gessé. Pai, no nome de Jesus, nós abençoamos a vida do Gessé nessa noite, crendo que o Senhor fez a obra no coração dele, assim o fará na mente dele, no corpo dele, e ele será totalmente seu. Ajuda, Pai, os primeiros passos, a decisão que ele tomou. Nós queremos, como igreja, estar aqui prontos para servi-lo, para ajudá-lo, para encorajá-lo a viver até que o Senhor venha, e ele será testemunha do Senhor. Nós oramos pelo batismo no Espírito Santo, nós oramos que o Senhor envolva ele com a sua presença, em nome de Jesus. Recebemos ele na família do Senhor. Amém. Seja bem-vindo, Gessé. Conta com a gente, hein? Conta com ele para mim. Glória a Deus. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais. Que o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão no Espírito Santo de Deus repouse sobre você, sobre a sua casa. Ele te encha de paz até que Ele venha. Nós aguardamos pela volta do nosso amado. Amém e amém. Tenha uma semana abençoada na presença de Deus. Dá uns 10 abraços aí em nome de Jesus. Tristeza e dor.